E aí pessoal, belezinha? Vamos mais um videozinho aqui, tirando uma dúvida agora da Beatriz Caroline. Inclusive ela me mandou essa dúvida via e-mail e já peço desculpas por ter demorado para responder. É que eu mal vejo o e-mail do próprio Zorobabel, da página, né? Que eu também mal recebo e-mails. Mas vamos lá. Ah, o que eu tenho que fazer, inclusive o que a tela me pediu, tem uma descrição de um problema que necessite de lógica fuzzy e por que tem que ser lógica fuzzy e não lógica formal. Vamos só relembrar um pouquinho. Eu vou considerar aqui essa lógica formal, que é a lógica binária. Então eu só tenho resultado 0 e 1. Então quer dizer que eu só tenho resultados verdadeiros ou falsos. O que isso quer dizer? Não existe meio termo. Se você considera uma coisa, por exemplo, se o valor é 35 ou não, se a pessoa está morta, então somente pode existir dois casos, viva ou morta, se ela está dentro ou se ela está fora, se ela caiu ou se ela não caiu, se ela está na cadeira ou se ela não está na cadeira, porque não tem como você estar meio na cadeira, não tem como você estar meio morto, não tem como você meio gostar. Se bem que o gostar ele já chega a ser algo mais subjetivo, mas espero que tenham entendido mais ou menos o sentido. Eu tenho valores binários, ou é ou não é. Já na lógica fuzzy, eu posso ter a variável disso daí, eu posso ter uma variância, né? Eu acho que é variância mesmo que diz. Eu posso ter uma gama de valores que vão de 0 a 1, que se fosse na porcentagem seria em torno de 0% até 100%. Então, aquela coisa de ele é meio feio, meio bonito, o copo está meio cheio, o copo está meio vazio, está muito quente, está meio leve. Quando você tem essa parte desses comparativos, quando você consegue fazer um determinado comparativo, tem uma comparação de valores, uma comparação de situações. Neste caso, pelo menos na lógica fuzzy, poderia estar meio morto, quase morto, totalmente morto, de acordo com o cálculo que você fizer. Então, lógica formal, só para relembrar, são valores binários, ou é ou não é, ou é 0 ou é 1, ou é verdadeiro ou é falso. Já na lógica fuzzy, você pode ter o totalmente falso até o totalmente verdadeiro. Então ele pode ser vazio, ou ele pode estar cheio, porque entre o vazio e o cheio existem muitos valores. Eu acho que já tá bom já da parte de explicação, de relembrança, né? Então, qual que é a situação? Qual que é a situação problema? Eu vou usar a situação problema em cima de algo bem simples. Um mecanismo de fechar e abrir portas. Então, eu tenho aqui a bendita da minha porta. Eu vou colocar ela por cima, tá? Vou fazer um desenho bem porquinho. Eu vou colocar mais ou menos aqui o batente. Em amarelinho, ele é a porta, tá? Não precisa ser tão torta. Eu espero que a porta de vocês ela seja reta, não seja torta igual essa. E aqui, logo do lado, eu vou ter o equipamentozinho de fechar e abrir porta. Pode ser com aqueles bracinhos mecânicos e tudo mais. O que acontece? Qual que é o problema? O problema é, eu preciso manter, sempre que alguém passar, eu preciso fechar essa porta. Só que eu não posso fechá-la com tudo. Senão, eu posso ter algum problema. E acima de tudo, além de eu fechar e abrir, eu preciso saber exatamente qual que é a posição que ela está. Por quê? Para saber se a porta está entreaberta e na hora do fechar, para a porta não bater, eu preciso diminuir a força dela. Ah, mas existe um braço mecânico que você simplesmente parafusa. Não, no nosso caso ele vai ser programado. Qual que é o problema de eu usar o bendito do 0 e 1? Por quê? Quais seriam os únicos valores que eu teria aqui? Eu somente teria porta aberta e eu somente teria porta fechada. Eu não conseguiria ter nenhuma variância, né? Eu não conseguiria ter a gama de valores em cima disso. Já com a lógica fuzzy, não.
Com a lógica fuzzy eu consigo saber se a porta está totalmente aberta. Então eu vou considerar aqui que o valor seja 1. Eu vou considerar ele como 0. 0. E eu consigo considerar ele fechado como valor 1. E entre o 0 e o 1 existem N valores. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso bracinho mecânico ele vai ter uma determinada força dependendo do estado que a porta tiver. Vou só pintar aqui mais feinho aqui. Tá? Que meio ruim que agora quando eu instalei essa versão nova, toda vez que dá Ctrl Z, ele... Pronto, aqui ó, tá bem feinho que é para saber que é o bracinho mecânico. Então, por exemplo, para fechar a porta, quando ele estiver no 0, ok? Quando o valor dele, que é o... Vou chamar de valor da porta, ok? Quando o valor da porta for 0, então a força de fechamento, vou chamar de força de fechamento, vai ser, sei lá, vou chutar qualquer valor, tá? 30 newtons. É pouquinho, mas vou só considerar essa força. Enquanto ele for menor, ele for maior que 0, ok? Vou até colocar outra cor. Enquanto ele for maior que 0 e menor que 0.4, vai. A força dele vai ser de 25 newtons. Então é lógico, você tem essa falha, né, no sistema, mas é só por demonstração. Quando ele quando ele for maior que 0,4 e menor que 0,8, ele vai fechar bem mais rápido, ele vai fechar 50 newtons. Quando ele for maior que 0,8 e menor que 0,95, por exemplo, ele vai fechar a 5 newtons. E esse 0,9, 0,5, da onde que vai pegar esse resultado? Ele vai pegar o resultado daqui, que é esse meio tempo, esse meio termo que nós temos entre o fechar e o abrir. Quando temos 0,5, 0,7, 0,9, ele é relativo a alguma determinada conta, uma determinada porcentagem em cima de um determinado valor. E esse 0,9, 0,4, tá? Além de você poder interpretar também ele como porcentagem, ele é referente ao quê? Ele é referente ao valor ao qual a porta vai estar entre o totalmente aberto e o totalmente fechado. Vamos colocar aqui, por exemplo, a porta, quando ela estivesse aqui assim, ela estaria, vou chutar, tá? 71%. Então, 71% do que? 71% aberta. Então, para a lógica fuzzy, pelo menos nesse caso, ele vai ser 0,71. Sendo 0,71, a gente olha aqui. Então, como ele está entre maior que 0,4 e menor que 0,8, a força com qual ele vai estar sendo fechado, pelo menos nesse caso aqui, só em torno de 80 newtons. E é uma letra bem feinha. Ok, vamos para mais um exemplo. Esse é um exemplo um pouco mais, pessoal, de problemas que eu futuramente vou ter. Vamos imaginar que você trabalha com uma pesquisa. Ok? Uma pesquisa qualquer. Produto de limpeza, marca de churros. Vou colocar como marca de churros, tá? Churros. Churros. Porque eu acho essa palavra engraçada. E a marca de churros eu tenho 3. Eu tenho Churrumino. Eu tenho Zeca.
e eu tenho maisena. E eu preciso saber, na hora que eu envio essa pesquisa para a pessoa, eu preciso saber se ela realmente gosta desse tipo de produto. Qual marca de churros que ela mais gosta. Só que eu não vou lançar somente botõezinhos para a pessoa já clicar e poder me responder exatamente a marca. Eu preciso mandar para ela em campos abertos e a pessoa preenche do jeito que melhor passar na cabeça dela. Primeira coisa que ela pensar, ela envia. Seria muito legal se a pessoa soubesse realmente digitar totalmente igual a palavra churrumino. Seria legal se ela soubesse digitar a palavra zeca. Seria legal se ela soubesse digitar a palavra maisena. Pode ser que zeca e maisena sejam duas palavras fáceis para poder escrever. Só que churrumino não é tanto. Principalmente porque o churrumino, e eu vou colocar churruminos ainda por cima. Churruminos. Agora é o seguinte. Se porventura no meu sistema eu colocasse uma comparação de igualdade, vou colocar outra cor aqui. Se eu colocasse uma comparação de igualdade, pode ser dois iguais. Se porventura você estiver trabalhando no JavaScript, é 3 iguais, que é tipo e valor. Não importa. Se eu trabalhar com parte de comparação de igualdade, o que acontece? Nunca vai funcionar. Eu nunca vou saber que a pessoa que digitou, sei lá, churumino, que a pessoa digitou churumino, por exemplo, é totalmente diferente de churruminos. É diferente. Então, uma comparação booleana, que é uma comparação de 0 e 1, não iria funcionar. O que eu posso fazer? Eu posso usar uma lógica fuzzy em cima disso. O que isso quer dizer? Eu vou rodar um script, eu não lembro qual é o nome da função ou qual é o tipo de cálculo que ele usa. Eu vou colocar o quê? Eu vou chamar a função que eu quero e eu vou passar dois valores. Eu vou passar o valor do primeiro nome, vou passar a função na função do segundo nome e eu vou ter um resultado Z. Vou colocar de outra cor. C. O que isso quer dizer? Eu vou passar essas duas palavras para dentro dessa função, que é a churruminos, com totalmente correto, né? Neste caso, e a churrumino tudo torto. Quando a função ela faz a verificação, ela não vai conseguir verificar por inteiro, simplesmente igualdade, porque igual já não é. Mas ela vai fazer o quê? Ela vai te retornar uma aproximação, um valor aproximado do quanto que a palavra B, que é a palavra enviada, é parecido com a palavra A, que é a palavra original. E vamos colocar aqui, eu passando esses dois valores, ele tenha me retornado um valor de, sei lá, 0,7917, por exemplo. Comparando esses dois, eu consigo ter esse valor. O que esse valor quer dizer? Que de churrumino, que é este daqui, para este daqui, em comparação, quer dizer que ele é 0,7917, parecido com o primeiro churrumino, que é o original. Se fosse totalmente igual, seria 1,0999999 afins. Se não fosse igual, por exemplo, se estivesse comparando Zeca com churruminos, ele ia dar um valor 0. Aí, se vai passar no critério de 0,79 é um valor parecido, então quer dizer que este churrumino aqui da direita é realmente este churrumino aqui. A pessoa respondeu, mas ela simplesmente respondeu com o nome errado. Aí vamos considerar que, sei lá, tipo, na hora que eu passo uma outra pergunta, sei lá, do Zeca, e a pessoa simplesmente colocar Iara, por exemplo, aí ela vai ter um resultado, sei lá, 0,31013. Ok? Então ele é pouquíssimo parecido com a palavra original. Então, para você poder fazer um reconhecimento de palavras para essa pesquisa,
você usaria a lógica fuzzy. Por quê? Porque na lógica booleana é muito difícil, quando não impossível, fazer um tipo de cálculo desse. Beleza? E não se esqueçam, lógica fuzzy ela é uma lógica comparativa. Eu posso até falar errado, porque inclusive eu não sou professor, como todos sabem. Mas a lógica fuzzy, ela não é uma lógica... Desculpa, ela é uma lógica comparativa. Eu preciso fazer uma comparação entre dois valores e eu vou ter uma aproximação entre eles. Eu vou ter a escala, né, entre esses valores. Sendo esse valor o tanto que a porta está aberta ou fechada, porque eu não poderia usar a lógica booleana, porque senão somente poderia saber se a porta está aberta ou se a porta está fechada. Se a porta abriu 2, 3 graus, ela está aberta, literalmente. Já que embaixo também é a mesma coisa. Eu não consigo fazer uma comparação de igualdade, pois afinal de contas pode ser que palavras, desculpa, elas não sejam iguais. Aí então eu coloco uma lógica fuzzy. Beleza? Só para resumir. Lógica booleana, só quando é binário, verdadeiro ou falso. Lógica fuzzy é quando eu tenho que ter uma grande gama e uma grande faixa de valores. Beleza, pessoal? Espero não ter me alongado muito. E é isso aí, Beatriz. Desculpa a demora para poder postar o vídeo. E até mais, pessoal.